Então, muito bom dia, caros amigos, e tal como prometi, vamos pensar no seguinte: dada esta função f de x igual ao ln de x, eu vou pensar em determinar o polinómio de Taylor de quarto grau, digamos T4, em potências de x menos 1, desta função ln de x. E depois eu vou calcular o majorante do erro que se comete quando se aproxima esta função deste polinómio num intervalo centrado em 1 e de amplitude 0,2. Quer dizer que para este lado há de ir 0,1 e para este lado, da mesma forma, há de ir 0,1. Então, em primeira análise, vamos nos preocupar em determinar, portanto, este polinómio aqui. Isto será o mesmo que ter f1 mais f' 1 x menos 1 mais f duas linhas 1 x menos 1 ao quadrado sobre 2 fatorial mais f três linhas 1, calculado, portanto, estas derivadas são calculadas no ponto 1, x menos 1 ao cubo sobre 3 fatorial mais f 4 linhas calculada, portanto, esta derivada também no ponto 1, sobre 4 fatorial x menos 1 à quarta. Ora bem, a minha preocupação então vai ser calcular, não é? Vai ser calcular as derivadas. Portanto, o f' de x, que é a derivada do logaritmo, nada mais é que 1 sobre x. A segunda derivada, o f duas linhas de x, é o mesmo que ter, então, menos 1 sobre x quadrado. O f três linhas de x, e por conveniência agora o f três linhas de x, há de ser o mesmo que eu ter menos x levantado a menos 2, dá mais jeito assim, penso eu, derivada. E então isto vai ser o mesmo que ter 2x levantado a menos 3, ou seja, 2 sobre x ao cubo. O f4 linhas de x há de ser o mesmo que ter, então, pegando aqui agora nesta expressão, menos 6, x levantado precisamente a menos 4, o que é o mesmo que ter menos 6 sobre x à quarta. E finalmente, porque vou precisar, o f, digamos, 5 linhas de x há de ser o mesmo que ter 24, não é? X levantado a menos 5, que é o mesmo que ter 24 sobre x à quinta. E estas derivadas são calculadas no ponto 1. Ora bem, se são calculadas no ponto 1, claro, o f' de 1 é fácil de ver que, substituindo x por 1, eu aqui vou ter 1. Aqui vou ter, evidentemente, menos 1. Aqui vou ter, evidentemente, 2. Aqui vou ter, evidentemente, ora bem, substituindo o x por 1, menos 6. E aqui vou ter, evidentemente, substituindo x por 1, 24. Então, agora o polinómio procurado, não é? Segue fácil porque, repare-se, então a minha função ln de x vai ser, digamos, aproximada deste polinómio que eu aqui escrevi. Há de ser igual ao f1, o logaritmo de 1 é 0, e depois vou passar para aqui, f' de 1, mas o f' de 1 é 1, então vou obter x menos 1, mais o f duas linhas de 1, mas o f duas linhas de 1 é menos 1, portanto vou obter aqui menos 1, menos 1 sobre 2 fatorial, que é 2, x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Mais, ora bem, o f três linhas deu-me 2, eu vou obter então 2 sobre 3 fatorial, x menos 1 ao cubo. O f4 linhas, e porque também tem este valor aí, ora bem, o f4 linhas,
é menos 6. Então vou obter aqui menos 6 sobre 4 fatorial x menos 1 à quarta. Ora bem, eu posso simplificar isto. Repare-se que 3 fatorial é o mesmo que ter 3 vezes 2 vezes 1. Também 4 fatorial é o mesmo que ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Repare-se então aqui que, como 3 fatorial é o mesmo que ter 3 vezes 2 vezes 1, então este 2 pode cancelar com este 2 e isto resume-se precisamente apenas porque este 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, o 2 cancela com o de baixo, fica apenas com, digamos, com 3, não é? Com 1/3, ou seja, isto aqui poderá tomar uma forma mais agradável, que é esta que eu vou aqui escrever. X menos 1, e agora com uma outra cor, talvez, x menos 1, menos 1 meio, x menos 1 ao quadrado, mais, repare-se aqui então que eu vou obter apenas 1/3, x menos 1 ao cubo. Agora aqui repare-se também, porque 3 vezes 2, 6, cancela com o numerador, fica apenas com 1/4, menos 1/4, x menos 1 à quarta. E, portanto, neste momento, eu tenho o polinómio procurado, que é este. Agora, o que eu preciso agora mesmo é calcular, portanto, o majorante, não é, do erro que se comete, quando aproximei, não é, esta função ln de x deste polinómio. Eu quero avaliar o erro que cometi quando aproximei esta função deste polinómio num intervalo centrado em 1 e de amplitude 0,2, tal qual como está aqui neste esquema que eu montei. Ora bem, em primeira análise, o módulo do resto, neste caso, o resto de ordem 4, digamos, o resto de ordem 4 desta função, eu vou apenas designar por R4, em módulo, há de ser precisamente igual à derivada de ordem 5, calculada, digamos, num ponto epsilon, vou designar mesmo assim por epsilon, sobre 5 fatorial x menos 1 à quinta. X menos 1 à quinta. Tome-se em atenção, isto é muito importante, este epsilon é, digamos, um real que está precisamente entre x e 1. X e 1. Mas agora notemos o seguinte, o intervalo que foi aludido é um intervalo que está centrado em 1 e tem uma amplitude 0,2. Quer dizer, para este lado, como é 0,1, eu aqui vou, digamos, apanhar 1,1. E para este lado, ou, aliás, na vez de colocar 1,1, eu poderia colocar 1 mais 0,1, para não estar assim a fazer contas. E deste lado, poderei colocar, como é óbvio, 1 menos 0,1. E é este o intervalo. Isto quer-me dizer que o meu x pertence precisamente, ou seja, na vez de escrever pertence, talvez, vou escrever o x é menor que 1 mais 0,1, mas, por outro lado, é maior que 1 menos 0,1. Isto também quer dizer, colocando, não é, este 1 para aqui e também este 1 para aqui, eu estou a lidar aqui com uma dupla desigualdade. Isto vai ser o mesmo que eu ter menos 0,1 menor que x menos 1 menor do que 1. Mas isto ainda me quer significar que é o mesmo que ter o módulo de x menos 1 menor
neste caso, eu aqui cometi um erro, aqui não é 1, peço desculpa, aqui é precisamente 0,1, 0,1. O módulo de x menos 1 vai ser menor que 0,1, o que me permite aqui avançar um todo nada aqui, neste resto, na procura, portanto, de majorante, que há de ser, digamos, menor, eu vou colocar aqui menor e vou passar para aqui, há de ser menor que o módulo do f, agora atendendo aqui às propriedades dos módulos, penso que não é difícil, f, 5 linhas calculado no ponto epsilon, sobre 5 fatorial. Ora bem, este x menos 1 é menor que 0,1, portanto, o x menos 1 à quinta há de ser menor, isto há de ser menor que 0,1 à quinta. Penso que até aqui não há qualquer questão, não há qualquer problema, quer dizer, estamos quase no cálculo de majorante. Eu também podia aqui avançar um pouco e dizer que isto seria a mesma coisa, não é? Que ter o f 5 linhas calculado no ponto epsilon em módulo 5 fatorial posso, portanto, saltar com 5 fatorial para fora de módulo para obter 0,1 à quinta sobre 5 fatorial. E agora vou-me preocupar aqui com este f, com a derivada de ordem 5 da função logaritmo de x calculada num ponto epsilon. Eu, aliás, tive essa preocupação e já a calculei, que é precisamente igual a 24, não é? 24, o f, digamos, 5 linhas calculada no ponto epsilon, é precisamente igual a 24 sobre, digamos, epsilon à quinta. Eu já podia aqui até avançar mais um pouco, né? Podia aqui avançar mais um pouco, dado que 24 aqui está um número, e eu poderia apenas colocar isto desta forma. Isto é o mesmo ainda que ter, digamos, o módulo de 24, que é 24, posso saltar pelo para fora, quer dizer, ficaria com 1 sobre o módulo de epsilon à quinta, ficaria aqui com 24 vezes 0,1 à quinta sobre 5 fatorial. Agora repare-se o seguinte, é que nós sabemos que o nosso epsilon está precisamente entre x e 1. E sabemos que o nosso x está precisamente entre, deixa cá ver o intervalo, entre 1,1 e, portanto, 1 menos 0,1, que dá 0,9. Então, se o epsilon está entre 1 e x, penso que é fácil de entender que este nosso epsilon há de estar entre 1,1, há de ser menor que 1,1, evidente, mas há de ser maior que 0,9, porque o epsilon está entre 1 e x, quer dizer, vai ser menor que o valor máximo que o x pode tomar e há de ser superior, digamos, a este valor, que é, digamos, o valor, digamos, a partir do qual o x, o valor a partir do qual o x é maior. Então, se o epsilon está entre 1 e x, o epsilon vai ser maior que 0,9 e vai ser menor que 1,1. Dessa forma, eu posso dizer também que o epsilon à quinta há de ser menor que 1,1 à quinta e há de ser maior que 0,9 à quinta. Ou seja, o 1, agora o inverso, né? 1 sobre epsilon à quinta há de ser menor que 1 sobre 0,9 à quinta. Cuidado, estou a fazer o inverso, portanto este aqui
terá que vir necessariamente aqui para o lado direito e há de ser maior que 1 sobre 1,1 à quinta. Ora, então, na continuação, e porque já está aqui, eu poderei dizer então que isto que aqui está há de ser menor que 24 vezes 0,1 à quinta sobre 5 fatorial vezes o valor máximo, não é, que 1 sobre o epsilon à quinta pode tomar. Ou seja, eu vou aqui escrever 0,9 à quinta. E, portanto, desta forma, não é, eu encontrei aqui, digamos, um majorante, não é, do erro que eu cometi ao aproximar a função Ln de x de um polinómio de Taylor de quarto grau em potências de x menos 1 quando fiz essa aproximação num intervalo centrado em 1 e de amplitude 0,2. Espero que tenham entendido. É apenas uma questão de sabermos encaixar e sabermos situar, cuidado aqui com este epsilon, que é sempre um valor, não é, que está entre 1 e x. Isto no polinómio, portanto, de Taylor, não é? Não estou a falar de polinómio de Maclaurin, que no fundo é a mesma coisa, simplesmente é apenas em potências de x. Meus amigos, por hora é tudo. Espero que tenham entendido este meu vídeo. Bom dia.